O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reagiu aos projetos anti-STF que foram aprovados na CCJ da Câmara na semana passada. Qual foi a reação dele? Tiago, Alexandre Padilha afirmou que a prioridade do governo junto ao Congresso, até o final do ano, é a regulamentação da reforma tributária e que, por esse motivo, o Palácio do Planalto não apoia a tramitação de medidas contra o Supremo Tribunal Federal. Padilha se referia às propostas aprovadas na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Uma dessas propostas é a PEC 8 de 2021, que proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspendam atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Também ficam vetadas decisões monocráticas com poder de suspender a tramitação de propostas legislativas. Outra medida aprovada foi a PEC 28 de 2024, que dá aval ao Congresso para anular liminares de ministros se os congressistas considerarem que as decisões extrapolaram a competência do Supremo. Na avaliação de Padilha, todo esse conjunto de medidas não é do interesse do governo, que está focado, segundo ele, em pautas econômicas. Nós sempre defendemos, vocês sabem disso, que o Congresso Nacional esteja concentrado nas propostas legislativas que sustentam o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria salarial das famílias, de saúde das contas públicas. Para nós, essa é a prioridade absoluta. Nós achamos que qualquer outra proposta, qualquer outro tema, nesse momento, não deveria ser prioridade do Congresso Nacional. Inclusive, qualquer conjunto de medidas que, na prática, possam ser vistas, ou atitudes tomadas sobre a espécie de retaliação à postura da Suprema Corte sobre qualquer tema. As declarações do ministro foram dadas logo depois de uma reunião do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto com líderes do governo no Congresso Nacional. Essa vingança, essa retaliação do Legislativo ao STF, que é reconhecida pelo ministro Padilha, foi provocada por diversos embates entre os poderes nos últimos anos. Alguns exemplos são a inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e a definição de uma quantidade específica de maconha para diferenciar o traficante do usuário. Mas a gota d'água na avaliação dos deputados e senadores foi em agosto, com a interrupção das emendas parlamentares devido à falta de transparência na destinação dos recursos. Tiago. Pois é, tem esse fundo político. Bom trabalho, André Anelli de Brasília. Vou chamar a Dora Kramer para falar sobre essa reação. O ministro Alexandre Padilha é uma reação previsível do governo, não é, Dora? É previsível. Ele diz que não deveria ser prioridade. Ele não faz não diz fortemente, firmemente, de maneira clara que o governo é contra, embora esteja. Por que isso? Para não reforçar a ideia na outra base, que também é base, o centrão, não reforçar a ideia de que o governo esteja numa aliança com a STF, que essa é uma das motivações da retaliação, né? Eu acho que essa coisa, ela não anda, mas como eu disse anteriormente, vai ficar pairando ali como uma arma. Não é à toa que agora que o Arthur Lira se coloca contra, diz que não vai dar encaminhamento, mas foi ele quem liberou essa pauta. Ele poderia segurar essa pauta. Ele liberou exatamente para que isso fique como a chamada famosa espada de Damocles.